Essa semana lá no meu trabalho, chegou um rapaz, um colega antigo de um trabalho, quando eu trabalhava no setor público, ele trabalhava junto comigo. E ele era um jovem dedicado, um jovem que percebia que ele era diferente. E aí passou-se os anos, e esse jovem, tomou outro caminho diferente. Eu fui para um lado, ele foi para outro. E aí nós nos encontramos novamente. E aí eu perguntei para ele: aí, está firme no caminho? Ele falou: não, estou afastado. E aí fiquei olhando para aquele jovem, que outrora era uma pessoa dedicada às coisas de Deus, que pregava, que falava, que dava bom testemunho. E aí eu falei: eu posso lhe fazer uma pergunta? Aí ele falou: pode, com certeza. Eu falei: eu vou fazer uma pergunta porque eu estou querendo encontrar algo que até hoje eu não encontrei nas respostas. Perguntei para ele: a sua vida hoje está melhor do que antes? Porque antes, você lembra que nós conversávamos de madrugada, a gente trabalhava juntos, e você me falava das dificuldades que você enfrentava. Eu ficava pensando: é muita luta que esse homem está passando. E hoje, aparentemente, eu olho para você, parece que está tudo bem, Então eu gostaria de saber, com sinceridade, como é que está a sua vida hoje, se está melhor do que antes ou não. Ele falou: olha, responder com sinceridade, com todas as minhas dificuldades antes, hoje eu estou pior do que antes. Minha vida está pior. Embora você olhe, você acha que eu estou bem, mas eu não estou. Eu perguntei para ele assim: ora, você não tem vontade de voltar para os caminhos? Ele falou: tenho, mas não consigo. E aí nós fomos conversando, falando. Falei: rapaz, você não tem medo não? Isso é muito perigoso, esse caminho que você está trilhando. Ele ficou pensativo. Falou: eu sei, mas eu não consigo. E aí ele me disse: olha, eu tenho até aquela Bíblia de estudo que você me deu. Eu nem tinha lembrado mais que eu tenho a mania de distribuir Bíblias, Eu falei: eu dei uma Bíblia de estudo para você? Deu. Está lá em casa guardado, E aparentemente na vida desse rapaz não está acontecendo coisas exageradas, para ele voltar para os caminhos de Deus. Mas ele está acumulando ira. Ele está acumulando coisas que um dia ele vai encher a medida do pecado. E as pessoas têm Deus hoje como aquele Deus que passa a mão na cabeça, aquele Deus que, não, eu sou amor. As pessoas se enganam, e é pregado isso. Não, Deus é misericordioso, Deus não é o homem, a gente fala assim. Mas devemos lembrar que Deus é justiça. E Deus ele é pura justiça. E o interessante é que quando começa a acontecer as desgraças na vida das pessoas, aí que elas vão buscar a Deus. E eu aconselho as pessoas a não deixar chegar a este ponto. Porque existe um ponto em que a correção de Deus vem, o castigo de Deus vem para ter tempo da gente se voltar para Ele. Mas existe também um tipo de castigo que já é os juízos de Deus. E às vezes nós não sabemos discernir quando é o juízo de Deus e quando é a correção de Deus. Às vezes as pessoas não têm noção do que é isso. Quando é correção e quando são juízos, que Deus já encheu a medida dele do pecado. Então como que nós vamos perceber isso? Quando que é castigo? Quando que é correção? A correção de Deus ocorre quando nós estamos no caminho. Quando eu estou no caminho dele, ele nos corrige. Às vezes nós fazemos uma coisa errada, ele vai lá e nos corrige, para poupar nós do juízo, da ira. Mas aquele que está afastado do caminho, será
que é a mesma coisa? Não, aí vem o juízo. Então, eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 18. Isso aqui aconteceu com o povo de Deus, e o povo de Deus afastou dos caminhos de Deus, e foram praticando iniquidade. Então nós vamos fazer a leitura para você entender que vai chegar um momento, quando vier o juízo, as pessoas vão clamar, e não vai alcançar misericórdia. Foi o que aconteceu aqui, o próprio Deus falou. Diz assim, no versículo 18 do capítulo 8: Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz, contudo não os ouvirei. Esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão invadiu o Egito e uma determinada cidade ficou sitiada. E Napoleão mandou uns emissários para proclamar a paz, mas eles pegaram os emissários e degolaram e colocaram a cabeça deles em cima do muro. E diz a história que quando Napoleão conseguiu romper o muro, entrar dentro da cidade, os soldados enfurecidos matavam crianças, velhos, não tinha piedade de ninguém, destruiu todo mundo. E aí? Quem foi que fez isso? Né? A palavra de Deus fala que tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. Então aqui no livro de Ezequiel, Deus usou a Babilônia. Deus usou a Babilônia para causar uma grande destruição. E na hora que chegou o aperto, a palavra de Deus diz que eles clamaram a Deus, gritaram aos ouvidos com grande voz. Eu acredito que se fosse um de nós ouvindo eles gritando, a gente ia ficar com pena deles, de ver aquela destruição tão grande. Mas naquele momento estava sendo derramado os juízos de Deus. E quando é derramado o furor e os juízos de Deus, ali é retirado toda a misericórdia, ali é retirado toda a piedade, como está escrito aqui, ó, nem terei piedade, né? E não vou poupar. Mas quando é correção de Deus, quando é uma coisa que vem para a nossa correção, ela não vem para nos destruir, mas ela vem para nos salvar. Então, meus irmãos, meus amigos, você tem que pensar qual é a sua condição nesse momento. Você abandonou os caminhos de Deus, se afastou, não quer mais nada? Ou você está nos caminhos e às vezes está vendo um castigo? Por isso que a palavra de Deus fala, olha, não fica triste quando vier, se você está nos caminhos, vem uma correção. Toma isso por correção de Deus, não como o juízo de Deus na sua vida. Mas se você está afastado, parece que está correndo, é como aquele rio, aquelas águas tranquilas, mas por baixo daquela tranquilidade existe uma correnteza muito forte. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você refletisse sobre isso. Qual é a sua condição? Porque a palavra de Deus fala que tem um momento que as pessoas podem chamar Ele, gritarem por Ele, mas você tem que entender também o que você fez para poder sobreviver isso em cima de você. O que foi o tempo que você gastou provocando a ira de Deus? Como esse rapaz, como muitas outras pessoas que estão dia após dia acumulando ira, né? Acumulando o mal sobre si próprio. E nós que examinamos as Escrituras, a gente vê que os caminhos do homem afastado de Deus são terríveis. Você vê aqui, a destruição é inimaginável. Por isso que lá no inferno é despejado toda a ira de Deus, toda a fúria de Deus, que nós não conseguimos imaginar o que é isso.
Mas você está vendo esse vídeo aqui. Talvez ainda haja tempo de você voltar. Qual é o seu tempo? É agora que está tudo em paz, na sua prosperidade. Deus tem um texto que ele falou, ó, eu chamei você na sua tranquilidade, na sua paz, na sua prosperidade, mas você não quis me ouvir. Então, quando está vindo as grandes tribulações, é um péssimo momento para você gritar a Deus. Você sabia disso? Porque você não sabe se ele vai te ouvir ou não. Então, olhe para a tua vida agora. Está tudo bem, mas você sabe que você não está de acordo com a vontade? Busque ele agora, que agora é o momento dele te ouvir. Gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.